Existe uma oração capaz de transformar completamente a forma como você dorme. Não é uma oração comum. Ela foi revelada por Jesus durante uma experiência de quase morte que vivi. Foi algo impressionante que lhes contarei agora. Meu nome é Mariene Solis, tenho 43 anos, e por mais estranho que pareça, eu morri. Trabalhei por 12 anos como enfermeira em um hospital psiquiátrico nos arredores de San Antônio, no Texas. Passei boa parte da minha vida cuidando de pessoas que muitas vezes estavam afastadas da realidade. Mas nada me preparou para o que vivi quando atravessei a fronteira entre esta vida e o que existe além dela. Foi nesse momento que tudo em que eu acreditava sobre Deus, sobre a paz e o mundo espiritual, foi desconstruído, e ao mesmo tempo, reconstruído de maneira profunda e verdadeira. Eu não tive uma visão qualquer, eu tive um encontro com Jesus. Não aquele representado em vitrais ou quadros, mas uma presença viva, real, impossível de confundir. Ele segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse algo que mudou minha forma de ver a vida. Não era uma doutrina complexa, nem um ensinamento inatingível. Era uma oração. Uma simples, mas poderosa oração que se faz antes de dormir. Tive essa experiência com Jesus após ser diagnosticada com uma doença autoimune rara, que rapidamente comprometeu meus pulmões. Após um dia de trabalho exaustivo, eu desmaiou em casa. Meu marido chamou emergência, mas antes que os paramédicos conseguissem me reanimar, meu coração parou por quase 20 minutos. Clinicamente, eu estava morta. Mas a minha consciência dela estava em outro lugar. Eu despertei em um espaço sem forma física, sem chão, sem céu, sem limites, apenas uma presença de luz viva e tranquila. Foi ali que encontrei Jesus. Ele me conduziu por uma espécie de dimensão onde milhares de pessoas estavam prestes a dormir, algumas em paz, outras inquietas. E sobre cada uma delas, havia uma presença espiritual suave. Esses são os guardiões, explicou Jesus. Eles estão aqui porque cada noite é um momento sagrado. No instante entre a vigília e o sono profundo, o Espírito Santo está pronto para visitar, consolar e instruir, se for convidado. Foi então que Jesus me revelou a oração mais poderosa para se fazer antes de dormir. Não era algo engessado, nem repetitivo. Era um diálogo sincero com o Espírito Santo, composto por 4 partes que se entrelaçavam como uma tapeçaria espiritual. Enquanto ele falava, eu podia ver, com os meus próprios olhos, como essas palavras envolviam as pessoas, protegiam suas mentes e preparavam seus corações. Ele me mostrou um grupo de pessoas ajoelhadas ao lado de suas camas. Elas não gritavam, não faziam longas súplicas. Apenas diziam, "Obrigado, Senhor." Simples assim. Agradeciam pelas bênçãos visíveis e invisíveis, pelos momentos bons e pelos difíceis. Foi nesse ponto que aprendi o que Jesus chamou de a essência da oração: a gratidão. Gratidão não é um detalhe formal. É um ato de adoração. Ele disse: a verdadeira gratidão não depende de tudo estar bem. Ela é uma afirmação de fé, de que eu continuo sendo bom mesmo quando as coisas não vão bem. Jesus citou 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, "Em tudo, dai graças." E reforçou: isso não é uma sugestão, é a vontade de Deus. Quando uma pessoa agradece, mesmo exausta, ferida ou confusa, ela está abrindo espaço para que o Espírito Santo entre, não apenas com consolo, mas com clareza, força e paz reais. Através de visões, Jesus me mostrou momentos da minha vida, gestos de bondade esquecidos, pequenos atos de fé, e explicou que eram todos oportunidades de expressar gratidão, mesmo eu sem perceber. Ele deixou claro: agradecer mesmo nos dias ruins é um dos atos de fé mais poderosos que existem. Não é negação da dor, é confiança. E essa confiança transforma o ambiente espiritual ao redor. Quando alguém agradece, o inimigo perde terreno, disse Jesus. A reclamação, o vitimismo, a ingratidão, são alimento para o mal. Mas onde há gratidão, eu não permaneço. Ele citou o Salmo 104, "Entrem por suas portas com ações de graças." Jesus explicou que isso não se refere apenas a um templo físico. Trata-se de acesso espiritual. A gratidão é a porta de entrada. A oração que ele me revelou não é um ritual mágico. É uma prática espiritual diária. Um hábito que alinha nossa alma com a presença de Deus e convida a paz para fazer morada. E foi com esse ensinamento que ele me enviou de volta.
Desde então, nunca mais fui a mesma. Toda noite, antes de dormir, eu oro, não pedindo, mas agradecendo. E é nesse momento que sinto a presença mais forte, mais real, mais transformadora. Encerrar o dia com gratidão é mais do que um gesto bonito, é parte de um ciclo espiritual. É como selar o dia com reverência, um ponto final sagrado antes do descanso. Um modo silencioso de declarar: eu sei quem está no comando. E então, Jesus me disse algo que tocou profundamente meu espírito. A gratidão ensina a humildade. Quem agradece antes de dormir reconhece que não caminha sozinho, que não tem o controle de tudo, que depende. E é justamente nesse reconhecimento que se encontra a verdadeira segurança. Ele se aproximou, olhou com ternura e completou: se você deseja que minha presença habite suas noites, comece agradecendo, não apenas pelo que eu faço, mas por quem eu sou. Logo em seguida, ele me levou a outro lugar, um espaço que chamava de templo espiritual, mas que não se parecia com nada físico. Não havia colunas nem altar, apenas um ambiente de entrega profunda, cru, verdadeiro, quase sagrado demais para ser descrito. Ali pessoas chegavam aos poucos, algumas em lágrimas, todas sem máscaras. Não estavam ali para impressionar, mas para se abrir. Vi cada uma se ajoelhar diante de uma luz viva, que não apenas iluminava, ela atravessava a alma. E ali, com sinceridade, começaram a confessar pecados, dores, falhas. Nada encoberto, nada disfarçado. Apenas a verdade, nua e crua. E enquanto falavam, algo invisível acontecia. Os pesos que carregavam simplesmente se desfaziam. Sem alarde, mas de maneira tão real que era impossível não notar. Jesus então se virou para mim e explicou: muitas pessoas vão para a cama todas as noites carregando pecados não confessados. Não porque são rebeldes, mas porque se calam. O problema é que o silêncio, com o tempo, se torna cumplicidade. E nisso o inimigo encontra espaço para semear medo, ansiedade, culpa. Mas quando há confissão, o pacto é quebrado. Ele fez questão de enfatizar: confissão não tem a ver com vergonha. Tem a ver com libertação. É o ato de entregar um peso que não fomos feitos para suportar. É trazer a escuridão à luz, e tudo que é exposto à luz perde sua força. Ele citou 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Jesus deu destaque à palavra "se". O perdão está sempre disponível, mas só se torna real para quem escolhe se abrir. Ele me mostrou então um homem deitado, olhos fechados, murmurando baixinho: Senhor, estou com raiva do meu irmão. Falei o que não devia. Me perdoa. Naquele instante, algo sombrio pareceu sair de dentro dele. Era como se a culpa perdesse o direito de estar ali. O homem respirou fundo e dormiu com paz no rosto. Jesus olhou para mim e disse: a confissão remove o que o inimigo plantou. Ela limpa o coração e abre espaço para minha paz. Assim como o corpo precisa de banho, a alma também precisa ser lavada. Depois ele citou o Salmo 32, versículo 5. Reconheci o meu pecado e não o encobri, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Confessar, explicou ele, é nomear. É sair da generalização. Não é dizer: desculpa aí qualquer coisa. É afirmar com clareza: eu errei. Fiz e preciso do teu perdão. Esse tipo de verdade tem poder. Ela desfaz a vergonha, restaura a comunhão com Deus. Jesus me mostrou como para muitos, a confissão virou rotina vazia, feita só de vez em quando. Mas ele foi direto: confissão deve ser diária. Porque pecamos todos os dias, seja com palavras, pensamentos ou omissões. E se não tratarmos essas rachaduras, o coração começa a endurecer. Ele apontou para Provérbios 28, versículo 13. Quem encobre seus pecados não próspera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E então disse algo que me arrepiou por dentro. A misericórdia está sempre disponível, mas ela precisa ser recebida com sinceridade. Ele olhou como se estivesse falando com quem vive se escondendo, e com doçura, disse: eu já sei. Eu vi. Eu estava lá. A confissão não me informa. Ela me convida. Eu nunca pedi perfeição. O que quero é a verdade. Foi aí que ele me revelou algo que nunca havia pensado.
A confissão é uma arma espiritual. Ela cala o acusador. O inimigo, aquele que nos acusa, perde seu terreno quando há perdão, porque não há mais onde se apoiar. Jesus citou Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas deixou claro, essa liberdade só se manifesta depois da confissão. Caso contrário, continuamos carregando uma culpa que não nos pertence. Então me disse com firmeza, quase como um alerta: não vá dormir com culpas escondidas. Não feche o dia com o coração sujo. Eu estou sempre pronto a perdoar, mas você precisa estar pronto a falar. E me mostrou, por fim, o efeito visível sobre aqueles que praticavam isso todas as noites. Seus rostos mais serenos, seus pensamentos mais tranquilos, seus sonhos mais leves. Essas pessoas viviam mais protegidas espiritualmente, mais sensíveis à presença de Deus. E ele terminou com uma promessa: se você quer dormir em paz, remova a desordem espiritual. Traga para mim. Fale, entregue, eu vou te purificar e vou cuidar de você. Depois disso, ele começou a me ensinar sobre algo ainda mais profundo: a rendição. Mas isso é assunto para o próximo capítulo. Antes de adormecer, Jesus me ensinou algo precioso. Mais do que agradecer e confessar, é essencial entregar. Entregar o dia vivido, as preocupações que insistem em ficar, os medos silenciosos, as dúvidas e até os sonhos. Ele me lembrou de 1 Pedro 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. E então me disse: isso não é só um conselho, é um mandamento. O coração humano não foi criado para suportar o peso da ansiedade durante a noite. A alma começa a rachar sob essa pressão. Jesus também mencionou Mateus 11, versículos do 28 ao 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Com um olhar cheio de ternura firme, ele falou: o verdadeiro descanso não é só físico. Ele começa no espírito. Mas só encontra alívio quem escolhe soltar o que pesa. Muitas pessoas desejam paz, mas têm dificuldade em se entregar. Dizem que confiam, mas tentam controlar tudo sozinhas. Oram, mas ao mesmo tempo se apegam aos resultados. Isso, ele disse, não é entrega. Foi então que me mostrou algo marcante: uma mulher deitada, o celular na mão, revisando mensagens ansiosamente após uma briga familiar. Seus lábios sussurravam uma oração, mas seu coração estava agitado. Jesus disse: ela falou comigo, mas não se rendeu. Depois mostrou outra cena. Um homem, em silêncio, mãos abertas sobre o colo, olhos fechados. Ele apenas disse: Senhor, eu não sei o que fazer, mas confio em ti. Eu te entrego. E então deitou e descansou. Jesus me olhou e disse: isso é rendição. É parar de repassar os problemas mentalmente como se pudesse controlá-los sozinho. É confiar que mesmo sem ver, eu já estou agindo. Ele citou o Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E explicou: a paz verdadeira não vem das circunstâncias, ela vem de quem está acima delas. Se você sabe que eu governo, você não precisa controlar. Jesus falou que a entrega deve ser completa: vida emocional, decisões, relacionamentos, saúde, futuro, tudo. E disse algo que trouxe alívio: rendição é um processo. Às vezes você vai precisar entregar a mesma coisa todos os dias. Isso não é fraqueza, é fidelidade. Ele citou Provérbios 3, versículos do 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no próprio entendimento. E completou com firmeza: submeta-se. Nem sempre você vai entender, mas sempre pode obedecer. Ele me alertou: quem não se rende, carrega peso espiritual. A ansiedade cresce, o medo se espalha, o cansaço domina. Mas quem entrega se liberta. Com um sorriso cheio de paz, ele disse: se você deseja dormir com o coração em paz, entregue seus pensamentos antes de encostar a cabeça no travesseiro. Me dê o dia e me entregue o amanhã. Eu já estou cuidando. E então me ensinou algo que transformou minha rotina. Todas as noites, diga: Senhor, eu me rendo. Solto o que não posso carregar. Entrego tudo a ti. E ele prometeu: quando você fizer isso,
O meu espírito levará o que você já não consegue mais sustentar. Depois disso, ele falou sobre o que vem depois da gratidão, da confissão e da entrega. A presença. Muitos se aliviam ao confessar ou se render, mas se esquecem de me chamar para entrar. Eu não forço minha presença. Eu espero um convite. Jesus disse que todo crente deveria terminar o dia com um pedido sincero: Espírito Santo, encha meu coração. Guarde minha mente. Cubra minha casa. Proteja meu sono. Ele citou Lucas 11, versículo 13. Se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a quem pedir. E explicou: o Espírito Santo não é concedido apenas uma vez. Ele é convidado todos os dias. E onde ele é bem-vindo, há poder, paz e direção. Jesus me mostrou então um homem em silêncio, quarto escuro, mãos nos joelhos. Ele sussurrou: venha Espírito Santo, encha este lugar, cuide dos meus. E Jesus disse com um sorriso suave: porque ele me convidou, eu irei. Eu falarei com ele enquanto dorme. Eu protegerei sua mente. Salmo 16, versículo 7 ecoou: bendirei ao Senhor que me aconselha, até durante a noite, meu coração me instrui. Jesus explicou que o Espírito Santo pode agir até enquanto dormimos, trazendo sabedoria, revelações, cura interior. Quando ele é convidado, disse: a casa se transforma num refúgio. O caos perde voz. A escuridão não pode permanecer. Mas fez um alerta: muitos adormecem sem me chamar. E ao fazerem isso, deixam portas abertas no mundo espiritual. Com amor e seriedade ele disse: eu dei o meu espírito para guiar, não o ignorem. E reforçou com João 14, versículos do 26 ao 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. Deixo com vocês a minha paz. Então me deu uma chave. Antes de dormir, diga: Espírito Santo, eu te convido. Vem sobre mim. Fala comigo. Enche este lugar. Essa oração, ele explicou, é um escudo, uma luz, uma ponte entre a terra e o céu. E finalizou: não espere um culto. Comece no silêncio, com constância, com sinceridade. Todas as noites são uma oportunidade sagrada. No silêncio entre o dia e o sono, Jesus me disse que é um chamado eterno para um relacionamento profundo, um caminho de 4 passos. A gratidão: obrigado, Senhor, até pelo que não entendi. A confissão: perdoa o que eu disse, fiz ou pensei. A rendição: eu confio, mesmo sem entender. Te entrego tudo. E o convite: Espírito Santo, vem, me enche e me guarda. Com um olhar terno, Jesus disse: isso não é um ritual. É um encontro real. Uma preparação para dormir no céu, ainda aqui na terra. E então meus olhos se abriram. Estava em um leito de UTI. Tubos, máquinas, médicos. Elias ao meu lado sussurrou: você voltou. E eu, com voz fraca, só consegui dizer a oração, aquela que Jesus me ensinou. Mesmo entre a dor, eu sentia a presença dele. A paz era como um cobertor invisível. Todas as noites na UTI, eu orava. Aos poucos, meus sonhos mudaram. O medo foi embora. E quando voltei para casa, eu já não era mais a mesma. Eu estive entre a vida e a morte. E Jesus me encontrou no silêncio da noite. Se você luta com insônia, ansiedade ou medo, hoje à noite faça isso. Agradeça, confesse, entregue e convide o Espírito Santo. Essa oração não é mágica, é real, simples, profunda e viva. E ela pode transformar suas noites. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.